A graça e a paz, amados. Vamos continuar o estudo de Hebreus, nos atentando hoje no capítulo 6, versículos de 4 a 6. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa vontade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-os à desonra pública. Amados, alguns crentes desperdiçam o imenso benefício do dom da salvação e vivem em rebelião contra Deus, afastando-se de sua fé. Isso não desfaz sua justificação diante de Deus, mas arruína sua caminhada e comunhão com Deus. É impossível trazer alguns desses crentes de volta quando a janela do arrependimento se fecha. É por isso que o escritor do livro de Hebreus os instrui a arrepender imediatamente. Paulo terminou o último versículo 3 com a frase: se Deus permitir, porque Deus às vezes fecha janelas de oportunidades. Ele agora descreve como isso poderia ocorrer. Ele diz aos crentes hebreus que estava confiante de que sua janela permaneceria aberta, mas claramente envia um aviso de que eles não deveriam hesitar um só minuto. Eles precisavam se arrepender e avançar para a maturidade agora, enquanto ainda havia uma oportunidade. O autor da carta adverte que havia alguns crentes que haviam sido fiéis, mas havia alguns que se afastaram e tinham deixado de viver em fidelidade. Ele lhes adverte como tendo sido iluminados e provado a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Apesar desse conhecimento e experiência, eles decidem se afastar e abandonar o caminho da vida fiel. Infelizmente, algum momento, sua janela de arrependimento se fecharia e eles não teriam mais a permissão de se arrepender. É semelhante aos filhos de Israel no Antigo Testamento. Eles tinham visto Deus partir o Mar Vermelho, operar milagres no Egito e tantas coisas que Deus fez. Eles receberam a palavra de Deus no monte e os 10 mandamentos, eles conheceram o poder de Deus em primeira mão. Finalmente, quando se recusaram a entrar na terra prometida, a qual Deus os havia trazido, Deus fecha a sua janela de oportunidade. E nós sabemos da história de toda uma geração que não entrou para o descanso da terra prometida. Eles não foram autorizados a possuir sua herança na terra. Deus ainda cuidou deles, eles ainda eram seu povo. Porém, eles não receberam a bênção de Deus, mesmo depois que mudaram de ideia. É importante notar que o autor está descrevendo sobre crentes verdadeiros que haviam se afastado. Eles foram participantes do Espírito Santo, o que significava que haviam recebido o Espírito Santo ao crerem na morte e ressurreição de Cristo e tinham andado no Espírito como crentes fiéis. A palavra participantes é da mesma palavra usada em outras partes de Hebreus. Nós vemos lá em Hebreus 3:1, 3:14, 6:4. O termo significa participante ou parceiro de negócio. O crente nessa passagem são os mesmos santos irmãos participantes de uma chamada celestial, podemos dizer assim, como está escrito em Hebreus 3:1. Eles eram genuínos participantes. Eles participavam do Espírito Santo. Eles haviam nascido espiritualmente e sido justificados aos olhos de Deus pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. O Espírito Santo habitava neles porque eles haviam crido em Jesus. Porém, eles caíram.
O apóstolo estava preocupado com essa queda no início do livro de Hebreus. No início do capítulo 2, quando ele disse: Por isso, devemos prestar muito mais atenção ao que ouvimos para não nos afastarmos dele. Ele descreve os crentes que abandonaram sua fé como sendo causas perdidas em relação ao arrependimento. Paulo descreve que é impossível renová-los novamente ao arrependimento, ou seja, trazê-los de volta a um lugar de arrependimento de seus pecados, seja porque sua janela de oportunidade se fechou ou porque seus corações estão irremediavelmente endurecidos. Renová-los desonraria a Jesus, colocando em vergonha aberta. Considerando o julgamento vindouro, quando Deus julgará os corações dos homens, é difícil considerar uma situação pior do que estar diante do tribunal de Cristo, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e 2 Coríntios também, no capítulo 5, sabendo que desonramos a Jesus passando pela vida como seu seguidor, mas de repente lhe viramos as costas, envergonhamos abertamente sua reputação? Não é assim, gente. Você acha que poderia desonrar Jesus e ficar por isso mesmo? Resumindo, a maneira mais segura para o crente verdadeiro é sermos fiéis a todo tempo, com todo temor, reverência e atitude de gratidão àquele que sempre é fiel a nós, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.